Isaías capítulo 53, eu quero ler a partir do verso de número 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesses dois versículos, eu quero pregar a vocês, e numa frase, de uma forma geral, da mensagem desta manhã, eu quero colocar aqui o seguinte: tudo o que era meu, ele tomou para si. E tudo aquilo que era seu, ele deu para mim. Olha só, irmãos, essa frase. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo de número 53, e os versículos lidos, nós entendemos que foi exatamente isso que aconteceu. Mas o que realmente era meu, que Jesus, ele toma para si. O que é que eu tinha que ele toma para si? Pois é, a Bíblia diz que eu estava desgarrado como ovelha perdida, eu estava morto em minhas ofensas e em meus pecados, andando segundo o desejo do meu próprio coração, destituído da glória de Deus, separado de Deus por causa dos meus pecados. Eu também estava em inimizade contra Deus, uma guerra terrível contra o Senhor. Portanto, não tinha paz, não tinha prazer, não tinha alegria, não tinha razão para viver. E sem que eu soubesse, eu estava caminhando para a perdição eterna. Esse era o final da minha jornada e o final da minha caminhada. Porém, o Senhor Jesus Cristo, com muito amor, Deus, na realidade, com muito amor, com que ele me amou, ele entrega o seu único filho para tomar o meu lugar, para entrar na minha frente e levar sobre si tudo aquilo que era meu. Em Isaías 53, no verso de número 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. As enfermidades aqui, quando lido esse texto, muitas das vezes se fala das enfermidades físicas, porém, todo tipo de enfermidade física ou qualquer tipo de mal existente hoje na vida do ser humano é apenas a consequência. Existe uma causa terrível e esta causa é exatamente o pecado. E esse pecado aí não é ato, mas sim um estado em que o homem se encontra em relação a Deus, separado, destituído da glória, destituído da vida. O homem morto espiritualmente. Então, esta é a maior enfermidade. Porque a partir do momento que o homem está separado de Deus, ele vive nas trevas não sabe para onde está indo, o que está pisando, o que está fazendo, e como eu já disse, não sabia de forma alguma qual era o seu destino eterno, que era a perdição eterna, a separação eterna de Deus. Então, esta era a maior enfermidade. E as dores,
as consequências desse pecado, então, desta vida de separação de Deus, as minhas dores, sofrimento, angústia, perturbação da alma, aflição, cansaço espiritual, opressão, como está escrito lá em Mateus capítulo 11, no convite de Jesus para o homem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Esta é a situação do homem sem Deus, enfermo. E as dores não são apenas físicas, é a dor da alma, que é a pior desgraça que pode existir na vida do ser humano, porque ele pode ter dinheiro, ele pode ter uma boa família, ele pode ter uma boa posição social, mas se ele não estiver em paz com Deus, todas estas coisas são sem valor, tem valor nenhum. E o homem, sem que saiba, a sua alma tem sede de Deus, tem fome de Deus, ela procura Deus, todavia o seu corpo físico vai na contramão desse desejo, vai na contramão dessa vontade existente dentro de si, porque é um vazio que precisa ser preenchido. E ele preenche com as coisas dessa terra, com as coisas físicas. Desde quando que coisas materiais, coisas físicas podem suprir necessidades espirituais? Nunca. Só existe uma forma de suprir a necessidade espiritual, é se reconciliar com Deus. Mas como pode o homem pecador, o homem miserável, chegar-se perante o Deus que é santo, que é puro, que abomina o pecado? É neste contexto, então, que Jesus Cristo ele entra. E ele veio ao mundo. Ele veio para aqueles que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, da vontade do varão, que é uma varoa, não. Mas que nasceram segundo a vontade de Deus. Mas para que nós pudéssemos passar por esse processo, Jesus teve que tomar o nosso lugar. E qual que é o nosso lugar? É o do sofrimento, é da angústia, é da dor. E Jesus, então, ele vem e toma sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, leva sobre si. E nós o reputamos, então, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi ferido. Jesus não tinha pecado. Era santo. Mas Deus o fez pecado por nós. E o pecado que existia em nós cai sobre ele e vai levá-lo então ao sofrimento, ao Calvário, vai levá-lo à cruz, porque o salário do pecado é a morte. E esta sentença era minha, essa sentença era tua, mas Jesus, como dito, toma o nosso lugar. Ele toma para si as nossas enfermidades, ele toma para si as nossas dores e tudo aquilo que é nosso. Então nele atrai a ira de Deus sobre ele. Era para cair sobre nós, mas caiu sobre ele. E ele leva tudo isso à cruz. E na cruz ele é condenado em nosso lugar. Na cruz ele vai morrer em nosso lugar. Mas o seu sacrifício naquela cruz estava ali selando a nossa libertação e a nossa salvação. É através da sua morte na cruz que eu estou ganhando vida. É com a sua morte que eu vivo. É com a sua morte na cruz que eu tenho os meus pecados perdoados. É com a sua morte na cruz que eu sou reconciliado com Deus. É com a sua morte na cruz, é com aquele seu desprezo, é com aquilo que aquela plateia ali blasfema dele e zombam dele. Aquele lugar era meu, aquele lugar era teu e ele tomou. E aí diz o texto sagrado, verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, tudo aquilo que era meu, ele toma para si. E agora, tudo aquilo que é seu, que é dele, ele vai passar para mim. O que era de Jesus? O que é de Jesus que ele passa para mim? Lá na carta aos Efésios, Paulo vai explicar bem isso. Que Deus, assim como ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos, ele também ressuscitou a nós e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De onde que Jesus havia saído? Jesus saiu do Pai e veio aqui para tomar a forma de homem e sofrer por nós e levar sobre si, então, tudo aquilo que eu já relatei, e crava na cruz. E o resultado é aquela que viria sobre nós, a morte. Mas a morte não pôde segurar aquele que é o príncipe da vida. Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando então Jesus ressuscitou, ele volta para o Pai. Mas ele não volta sozinho. Ele vai levar consigo muitos que ele conseguiu, através da sua morte na cruz, resgatar de onde? Do poder das trevas, resgatar da morte. Jesus veio para esse lugar de morte e morreu aqui, mas na sua morte sabotou a morte e nos deu a oportunidade da vida. Jesus abriu a porta da sepultura. Jesus abriu a porta do sepulcro. Ele saiu e deixou a porta aberta, e assim dando a oportunidade de todos aqueles que nele crê, saiam também da morte e passe para a vida. Saia das trevas e volte para a presença de Deus. O estado agora é outro. Agora o estado é de reconciliação. Em Cristo Jesus, nós estamos reconciliados com Deus. Estamos agora em paz com Deus. Temos acesso. Isso é Romanos capítulo 5. Temos acesso a este lugar maravilhoso que é de paz. De onde nós fomos tirados lá em Adão. Nós fomos lançados fora, mas em Cristo Jesus nós voltamos. Voltamos para a presença de Deus. E agora, quando Deus olha para nós, ele não nos enxerga mais sozinhos. Ele já não nos enxerga mais em trevas. Ele já não nos enxerga mais os nossos pecados. Por que ele não enxerga mais os nossos pecados? Porque os nossos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos perdoados. E agora, revestidos no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, nós andamos na presença de Deus. E Deus, quando ele olha para nós agora, ele enxerga a obra que seu Filho Jesus Cristo realizou por nós. Estamos vivos. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Estávamos perdidos, mas agora não mais. Agora estamos de volta para o redil. Agora estamos de volta para o aprisco. Encontramos o caminho da salvação. Encontramos o caminho da vida. Encontramos o caminho da reconciliação com Deus. Encontramos Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o caminho de volta para o paraíso. Este é o caminho de volta para a verdadeira vida, para sentir paz, para sentir a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Paz que este mundo não pode dar, a paz que as coisas materiais não podem dar, a paz que nada desta vida aqui pode dar, porque toda a paz que nós tivermos aqui, ela vai ser passageira, mas a paz que só Jesus pode dar é eterna. É eterna, e nada dessas coisas aqui podem influenciar a paz que você e eu nós sentimos na nossa alma.
Aquele tempo atrás era o contrário. Tudo que nós tínhamos de material não podia dar para dentro de nós a verdadeira paz, porque dentro de nós estávamos perturbados, nós estávamos inquietos e nada que é físico poderia mudar a situação. Agora nós estamos em Cristo Jesus e reconciliados com Deus. Agora, do mundo físico, nada pode tirar de nós aquilo que Ele nos deu. Então, meus queridos irmãos, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, qual é a tua situação espiritual neste momento? É de caos, é de angústia, é de dor, sem esperança. Acabou tudo. Não tem mais jeito para você? Eu tenho uma boa notícia. Jesus já morreu por você para que você possa viver. E Jesus está chegando aonde você está para dizer que você vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Entre pelo caminho, entre pela verdade e entre pela vida. Entre pela porta da salvação. Creia em Jesus Cristo, pois Ele pode e vai mudar a tua história. Não importa o que vão pensar e o que vão dizer de você. O que importa é sentir a presença de Deus na tua vida. E você vai ver que Ele vai te levantar do caos. Ele vai te levantar desse monturo. Ele vai te levantar dessa sujeira. Ele vai te levantar desse lugar onde você se tem como derrotado, e Ele vai te colocar no lugar alto, no lugar sublime, no lugar excelente, no lugar extraordinário, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Jesus veio para tomar o nosso lugar. Tudo aquilo que era meu, Ele toma para si. E tudo aquilo que era seu, Ele deu para mim. Hoje eu tenho vida, e não é qualquer vida. Eu tenho vida e vida com abundância. Receba Jesus Cristo em tua vida. Ela vai mudar. Amém.